Capítulo 4 O Ninja Moderno Parte 1 Com a bizarra aventura na Casa da Evolução para trás, a rotina de Saitama e Genos em Cidade Z retornou à sua normalidade peculiar. Saitama continuava a existir em seu estado de tédio invencível, lidando com monstros que apareciam esporadicamente com um único soco. E Genos, seu fiel discípulo, persistia em sua busca por sabedoria, documentando cada ação, cada suspiro, cada bocejo de seu mestre na esperança de desvendar o segredo daquela força inigualável. A vida na cidade abandonada seguia seu ritmo de tédio e anomalias. Enquanto isso, a sociedade, alheia à profundidade do dilema existencial de Saitama, continuava a gerar suas próprias excentricidades. Em uma parte opulenta da metrópole, longe das ruínas da Cidade Z, um novo grupo havia se formado, uma anomalia social que refletia a crescente insatisfação e a disparidade econômica, o Grupo Paraíso. Liderados por um homem musculoso e corpulento chamado Hammerhead, este grupo era composto por indivíduos igualmente corpulentos, todos ostentando a mesma cabeça raspada e uma tatuagem de machado estilizado na testa. Eles não eram monstros biológicos, mas sim um tipo diferente de ameaça. Uma força ideológica, de antitrabalho, buscando uma revolução social através do caos. Chega de trabalhar, chega de ser escravo do sistema. Nós somos o Grupo Paraíso, exigimos uma vida de ócio. Destruam tudo! Hammerhead rugia para seus seguidores, erguendo um martelo improvisado. Sua filosofia era simples. Por que trabalhar quando você pode simplesmente forçar a sociedade a sustentá-lo? Os membros do Grupo Paraíso, armados com ferramentas de demolição e movidos por uma fúria nihilista, começaram a atacar prédios comerciais e a aterrorizar cidadãos, exigindo folga e vida boa de forma violenta. Seus ataques não eram sofisticados, mas a força bruta e o número eram suficientes para causar pânico e destruição. A polícia local era impotente para conter a onda de vandalismo e agressão. Em resposta a essa nova ameaça, uma figura misteriosa e incrivelmente ágil foi convocada. Ele não era um herói oficial registrado na Associação de Heróis, mas um mercenário de elite com habilidades sobre-humanas. Seu nome era Sonic, da velocidade do som. Vestia um uniforme ninja moderno, elegante e aerodinâmico, de cor escura, que cobria quase todo o seu corpo e trazia consigo uma katana afiada e shurikens escondidas. Seu rosto, embora parcialmente coberto, revelava um par de olhos intensos e uma expressão de frieza e confiança. Sonic era um ninja prodígio, treinado desde a infância na arte da furtividade, combate e velocidade, e tinha uma reputação temível por sua eficiência brutal. Ele se considerava o ninja moderno, a personificação da velocidade e da letalidade. Os Grupo Paraíso, eles são uma piada, Sonic murmurou para o cliente que o havia contratado, um magnata assustado que se escondera em sua mansão luxuosa. Vou lidar com isso em instantes. Um bando de vândalos carecas não pode sequer ver meus movimentos. Ele partiu, movendo-se como um borrão. Enquanto o Grupo Paraíso celebrava uma de suas demolições, gritando palavras de ordem e destruindo uma fachada de loja, Sonic apareceu entre eles como um fantasma. Seus movimentos eram tão rápidos que os membros do grupo mal conseguiam registrar sua presença antes de caírem. Um homem corpulento sentiu um corte preciso em seu tornozelo e desabou. Outro, prestes a brandir uma marreta, foi desarmado e atingido em pontos vitais, desmaiando antes de tocar o chão. Sonic utilizava sua katana com precisão cirúrgica, nocauteando seus alvos sem mortes desnecessárias, mas com uma eficácia devastadora. Em questão de segundos, a maioria dos membros do Grupo Paraíso estava estirada no chão, inconsciente, sem terem sequer percebido o que os atingiu. Restou apenas Hammerhead, o líder, que observava horrorizado a rapidez com que seu exército havia sido desmantelado. Ele se virou para Sonic, com suor escorrendo por sua cabeça raspada. "O que foi isso? O que foi isso?" Hammerhead balbuciou, seu martelo tremendo em suas mãos. "Você é fraco. Sua ideologia é patética", Sonic respondeu, sua voz calma e desprovida de emoção. Ele girou sua katana com elegância,
preparando-se para o golpe final contra o líder. No entanto, no auge da confrontação entre Sonic e Hammerhead, a ironia do destino interveio, trazendo um elemento completamente imprevisível para a cena. O que poderia ter sido mais um dia de tédio para Saitama acabou se tornando um cruzamento de caminhos. Saitama, em sua rotina usual de ser um herói por hobby e dar uma volta pela cidade, mesmo que fosse a desolada Cidade Z, encontrou o cenário da batalha. Ele se aproximou caminhando casualmente, seus olhos apáticos registrando a destruição e os corpos dos membros do Grupo Paraíso estirados no chão. Ah, mas que bagunça! Saitama murmurou para si mesmo, notando os homens carecas inconscientes. Será que eles estavam treinando para serem vilões? Seu olhar, então, se fixou em Hammerhead e Sonic, que estavam prestes a entrar em sua própria batalha. Saitama não tinha ideia de quem eles eram ou do que estava acontecendo, mas pareciam interessantes. Pelo menos mais interessantes do que a maioria dos monstros que ele enfrentava. Hammerhead, vendo Saitama se aproximar e ainda tremendo do encontro com Sonic, gritou na esperança de um aliado ou talvez apenas para desabafar sua frustração. Ei, você! Você é careca também! Me ajude! Esse ninja maluco está atacando a gente! Sonic, que estava prestes a finalizar Hammerhead, parou. Seus olhos se voltaram para Saitama. Ele viu um homem com uma cabeça perfeitamente careca, um uniforme de herói e uma expressão de tédio que o deixava completamente intrigado. A aura de Saitama era indetectável. Não havia poder aparente, não havia ameaça, mas também não havia fraqueza. Outro careca! Sonic murmurou, ligeiramente surpreso. Ele se lembrava de Saitama ter aparecido nos relatórios da Casa da Evolução, mas não havia dados sobre seu poder real, apenas a anotação de sujeito com força inexplicável. Saitama deu os almos. Careca? É, mas eu não sou como vocês que fazem bagunça por aí. Eu sou um herói por hobby. Um herói? Você nem sequer parece capaz de uma luta. Minha velocidade é tal que você não verá um único movimento meu. Ele estava acostumado a enfrentar adversários que mal conseguiam reagir. A autoconfiança de Sonic era imensa. Hammerhead, aproveitando a distração, tentou escapar, mas Sonic era muito rápido. O ninja disparou em direção a Hammerhead com a intenção de nocauteá-lo. Ele é meu! Sonic exclamou, movendo-se como um raio. Saitama, no entanto, agiu por um reflexo quase inconsciente. Ele não tinha nada contra Sonic, mas a ideia de um cara careca ser atingido enquanto ele estivesse por perto parecia inconveniente. Com um movimento que para Sonic seria imperceptível, Saitama colocou o pé no caminho de Hammerhead, tropeçando-o. Hammerhead caiu de cara no chão, evitando por um triz o golpe de Sonic, que passou zunindo por cima de sua cabeça. Sonic parou abruptamente, seus olhos arregalados. Ele olhou para Saitama, que parecia ter agido sem pensar, com a mesma expressão de tédio. Não havia a menor intenção de combate no movimento de Saitama, apenas um reflexo casual. Mas como ele havia sequer reagido? Você se moveu, Sonic disse, um tom de surpresa em sua voz. É interessante. Poucos conseguem acompanhar meus movimentos. Saitama coçou a cabeça. Foi só um reflexo. Não tem nada demais. Você devia ter mais cuidado para não machucar os outros, sabe? Sonic interpretou isso como um desafio à sua velocidade. Um brilho competitivo acendeu em seus olhos. Ele não encontrara ninguém que pudesse igualar sua agilidade em muito, muito tempo. Este careca, este herói por hobby, havia feito algo inesperado. Eu sou o Sonic da velocidade do som. Ninguém é mais rápido do que eu. Ele declarou em uma pose de combate, seus shurikens brilhando em suas mãos. Você é interessante, careca. Vou te dar a honra de ver minha verdadeira velocidade. Saitama apenas deu os ombros sem entusiasmo. Tá, seja rápido então. Não tem o dia todo. O que se seguiu foi uma demonstração espetacular de velocidade ninja. Sonic disparou, criando múltiplos pós-imagens, como se houvesse 5 ou 6 Sonics correndo ao redor de Saitama ao mesmo tempo. Ele dançava ao redor do herói, movendo-se em padrões complexos e imprevisíveis, atacando de todos os ângulos com sua katana. Lâminas e shurikens uniam no ar, visando pontos vitais. Cada ataque era preciso, letal e realizado com uma velocidade que rompia a barreira do som. Você está cercado. Qual você vai atacar primeiro?
A voz de Sonic ecoava de todas as direções, sua arrogância misturada com a excitação da perseguição. Para qualquer outra pessoa, Saitama estaria morto em 1000 pedaços. Mas para ele, era apenas mais uma terça-feira. Ele não se moveu de forma elaborada, não fez nenhum truque de velocidade. Apenas, com a mesma casualidade de sempre, desviava. Cada ataque de Sonic, por mais rápido ou inesperado que fosse, Saitama o evitava com um mínimo de esforço. Um leve passo para a direita, um inclinar de tronco, um piscar de olhos que parecia ser suficiente. Os múltiplos Sonics passavam por ele, a katana mal roçando sua capa. A frustração de Sonic crescia a cada ataque falho. Sua velocidade era lendária, sua técnica impecável. Ninguém jamais havia conseguido desviar de tantos ataques consecutivos, muito menos sem sequer parecer forçado. A expressão de tédio no rosto de Saitama era uma afronta pessoal. Como? Como você faz isso? Sonic rosnou, sua voz começando a perder a frieza habitual, um tom de raiva e descrença surgindo. Ninguém consegue ver meus movimentos, muito menos evitar todos eles. Saitama bocejou. É que você é meio lento, sabe? Tipo, não muito lento, mas o suficiente. A paciência de Sonic se esgotou. Ele decidiu usar seu movimento mais rápido, uma técnica que garantia a derrota de qualquer inimigo. Concentrou toda a sua velocidade e se lançou em linha reta, sua katana brilhando, visando o pescoço de Saitama. Era um golpe mortal, impossível de desviar. Capítulo 4 – O Ninja Moderno, Parte 2. A paciência de Sonic da velocidade do som havia se esgotado. A indiferença e o tédio nos olhos de Saitama eram uma afronta pessoal, uma humilhação para o ninja que se gabava de sua velocidade incomparável. Ele havia exibido suas pós-imagens, seus golpes mais rápidos, e ainda assim, o careca os evitava com a casualidade de alguém que espanta moscas. A raiva borbulhava dentro dele. Ele precisava de um golpe decisivo, um ataque que provasse sua superioridade. Concentrou toda a sua velocidade técnica em um movimento final, um golpe que ele sabia ser impossível de desviar. Com um rugido silencioso de pura fúria, Sonic se lançou em linha reta em direção a Saitama. Sua katana, afiada e mortal, brilhava sob a luz da tarde, visando o pescoço do herói com a intenção clara de decapitá-lo. Era um golpe mortal, desferido com a máxima velocidade, uma técnica que garantia a derrota de qualquer inimigo que ousasse ficar em seu caminho. O ar sibilou em torno dele, a velocidade tão intensa que a própria atmosfera parecia se curvar. Saitama, no entanto, não demonstrou a menor mudança em sua expressão. Ele não se moveu como um ninja, nem como um mestre de artes marciais. Não houve estratégias complexas ou previsões elaboradas. Apenas uma reação simples e direta, um reflexo inato, quase infantil em sua simplicidade. No momento exato em que a lâmina de Sonic estava a centímetros de seu pescoço, Saitama, com um movimento aparentemente trivial, levantou o punho direito. Não para golpear, mas para bater na nuca de Sonic. O som foi um pau seco, abafado, mas incrivelmente eficaz. O ataque de Sonic, que era para ser o golpe final, foi interrompido abruptamente. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença enquanto sentiam a pressão na parte de trás de sua cabeça. Sua velocidade imbatível, sua técnica perfeita, tudo se tornou irrelevante. O corpo de Sonic perdeu o controle, cambaleando para frente e caindo de cara no chão com um baque surdo, a katana escorredando de seus dedos para o lado. Saitama observou-o cair com a mesma expressão de tédio. "Poxa, você é bem rápido, mas um pouco desajeitado, não?" Ele murmurou, olhando para o ninja estirado no chão. "Eu só queria te dar um tapa na nuca para você parar de me atacar." O Sonic, prostrado no chão, tentou se mover, mas seu corpo não respondia. A dor na nuca era intensa, mas a humilhação era ainda maior. Ele, o ninja mais rápido, o Sonic da velocidade do som, havia sido derrubado por um mero tapa na nuca de um careca entediado. Ele não podia aceitar. Suas memórias, seus anos de treinamento brutal, tudo parecia um desperdício diante daquela força incompreensível.
Impossível! Sonic balbuciou, sua voz abafada pelo chão, mas cheia de fúria e incredulidade. Ele se virou, seus olhos focados em Saitama, que parecia completamente alheio ao drama que havia causado. Saitama se aproximou, observando Sonic com uma curiosidade desinteressada. Você está bem? Não era para ser tão forte assim? Eu só queria te dar um aviso. Sonic levantou-se lentamente, cambaleando, seus músculos protestando, mas sua mente focada em uma única coisa: a derrota. Ele havia falhado. E a facilidade com que Saitama o havia derrubado era uma afronta direta a tudo que ele representava. A frustração, a raiva e uma nova determinação brilhavam em seus olhos. Seu careca! Eu sou o Sonic da velocidade do som, o mais rápido de todos, e você me derrotou com um único tapa na nuca! Sonic gritou, sua voz rouca, cheia de uma rodeira mistura de ira e fascínio. Ele se ergueu completamente, apontando sua katana trêmula para Saitama. Eu juro que vou te superar. Você é meu rival. Daqui para frente eu me dedicarei a treinar e me tornar mais rápido que você. Um dia eu vou te derrotar. Saitama piscou. Rival? Ah, tá. Legal pra você. Ele soltou um suspiro. Mas olha, eu tô meio sem tempo para essas coisas de rivalidade. Tenho que ir pra casa. E assim, sem dar a menor importância à declaração de guerra de Sonic, Saitama simplesmente se virou e começou a caminhar para longe, deixando o ninja para trás, fervendo de uma combinação de humilhação e uma determinação recém-descoberta. Hammerhead, o líder do Grupo Paraíso, que havia observado a cena escondido atrás de um carro capotado, emergiu tremendo. Ele tinha visto um herói por hobby e um ninja invencível. E decidiu naquele momento que o mundo dos heróis e vilões era insano demais para ele. Ele e seus companheiros do Grupo Paraíso deveriam reconsiderar seriamente sua filosofia de vida e talvez encontrar uma ocupação mais segura. Enquanto Saitama se afastava, o sol começava a se pôr sobre a cidade Z, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Os ventos carregavam um cheiro de poeira e destruição, um lembrete constante da batalha sem fim que ocorria na cidade. Saitama não estava pensando em Sonic nem no Grupo Paraíso. Sua mente já estava divagando para o jantar, ou talvez para algum programa de televisão que ele queria assistir. A vida de um herói invencível era, em sua maior parte, mundana. Janos, que estava em algum lugar registrando os dados do confronto, logo se juntaria a ele no caminho de volta para o apartamento. O ciborgue continuava sua busca por conhecimento, tentando racionalizar o que havia visto. A força de Saitama desafiava todas as leis da física e da lógica. A maneira como ele havia derrubado Sonic com tanta facilidade, um ninja que parecia ser a personificação da velocidade, era mais uma prova de que seu mestre estava em um nível completamente diferente de qualquer ser conhecido. A rivalidade declarada por Sonic, embora unilateral, adicionava um novo elemento ao universo de Saitama. Para o ninja, Saitama se tornou a montanha a ser escalada, o objetivo final. Para Saitama, Sonic era apenas mais um cara rápido que ele tinha que desviar de vez em quando. Essa dinâmica, de um lado a obsessão por superação e do outro a indiferença do invencível, seria um tema recorrente nas futuras interações entre os dois. Saitama, o herói por hobby, continuava sua jornada, seu caminho inadvertidamente alterando o destino de todos que cruzavam sua vida. Ele era a anomalia, o ponto de interrogação em um mundo de superpoderes e monstros. Ele buscava um desafio, um adversário que pudesse acender a chama da emoção em seu coração. E sem saber, cada soco, cada tapa, cada bocejo de tédio apenas o afastava ainda mais dessa possibilidade, tornando-o cada vez mais uma lenda silenciosa, um fantasma de um soco. Sua força era sua maldição, e a busca por um desafio era seu fardo eterno. A noite caiu sobre a cidade Z, e as luzes distantes de outras cidades brilhavam no horizonte, lembrando que o mundo era vasto e cheio de vida, mesmo na desolação. Saitama entrou em seu pequeno apartamento, o cheiro de poeira da cidade ainda levemente em suas roupas. Ele tirou seu uniforme de herói,
o macacão amarelo brilhante e a capa branca, dobrando-os casualmente. Vestiu um pijama simples e se jogou no sofá, ligando a televisão. Genos provavelmente estava em seu quarto processando os dados do dia, analisando cada milissegundo do confronto entre Saitama e Sonic, procurando por uma falha, um segredo, algo que pudesse explicar o inexplicável. Mas não havia segredos. Apenas um homem que se esforçou demais, um homem que quebrou seus próprios limites e agora vivia com as consequências de sua própria invencibilidade. O arco de introdução de Saitama chegava ao fim, estabelecendo o tom de uma saga que prometia a ação, comédia e uma profunda reflexão sobre o que significa ser um herói quando não há mais desafios a serem superados. A busca continuava. Para Saitama, a busca por uma emoção perdida. Para Genos, a busca por poder e vingança. E para Sonic, a busca pela superação do homem careca que o havia derrotado com um simples tapa na nuca. O arco de introdução de One Punch Man serve como uma poderosa e bem-humorada subversão dos tropos clássicos dos super-heróis. Ao apresentar Saitama, um protagonista que já alcançou o auge da força, a narrativa inverte a expectativa de uma jornada de superação. Sua invencibilidade, que a princípio parece uma bênção, revela-se um fardo existencial, roubando-lhe a emoção e o propósito. Essa reflexão sobre o tédio do poder absoluto é o coração do arco, questionando o que significa ser um herói quando não há mais desafios a serem vencidos. A comédia surge precisamente dessa desproporção, a seriedade dos monstros e vilões versus a indiferença entediada do herói que os derrota com um único, e muitas vezes hilário, soco. Além de estabelecer a premissa central e o tom cômico da obra, o arco introduz personagens cruciais, como Genos, cuja busca por poder e vingança contrasta vividamente com a apatia de Saitama, e Sonic, da velocidade do som, que se torna um rival obsessivo de Saitama. Essas interações enriquecem o universo, mostrando como o poder avassalador de Saitama afeta aqueles ao seu redor, seja inspirando admiração, desespero ou uma rivalidade unilateral. No fim, o primeiro arco nos deixa com a pergunta fundamental. Em um mundo onde o mais forte não tem mais o que provar, qual é o verdadeiro significado de ser um herói?